Vamos lá? Galerinha! E aí, voltamos para mais uma aula de geografia com o professor Rogério, com o professor Jorge. E eu vou falar para o professor Jorge falar o nome da nossa intérprete top de linha. Eu vou falar só para ti. Fala bem baixinho. Aldelinda. E aí sim, hein? Um abraço para nossa querida intérprete. Muito bem. Nossos queridos professores presenciais. Muito bem. Um grande abraço. Né? Nossos queridos alunos, que são alunos top, não é isso? Exatamente. E não só eles são top, como também eles têm aula que faz com que eles tenham uma grande possibilidade, leque de possibilidades no futuro. Com certeza. As aulas da mediação tecnológica não deixam nada a desejar. Exatamente. A nenhuma escola do Brasil. Com certeza. Quiçá no mundo. Toma. Olha só. Mediação é top mesmo. E aí o aluno falou, quiçá, professor. Pesquisa aí. Vai lá, professor Jorge. Não, língua portuguesa. O aluno é top, ele vai pesquisar. Vai pesquisar, ele vai escrever lá, Q-U-I, cedilha A, acento no A, quiçá. Ele vai pesquisar e vai saber o que é. Tarefa de casa, data no início da aula para vocês, então. Uma tarefa de português na aula de geografia. Beleza? Vamos lá no quadro, então. Vamos junto, meu diretor. Vamos lá. Começou a aula, Rogério. Aula 20.1, reta final. Chegando aí, toda aula eu tô falando, as últimas aulas. Não que eu esteja com pressa para finalizar, galera. Tá bom, Rubinho. Mas eu estou ansioso aí pela prova da unidade 2. Vamos lá, urbanização mundial. A gente vai falar sobre o processo de urbanização, o conceito de cidade, a função, sítio urbano, fatores que contribuíram para o processo da urbanização mundial. E nós também veremos, Rogério, a questão da hierarquia urbana. Exato. Isso aqui é muito importante para o aluno entender, para saber alguns conceitos de situações que ele possa ver no próprio Enem. Muito e bem. Outros vestibulares. Né? Exatamente. Hierarquia urbana. Veremos também sobre conurbação, veremos sobre região polarizada, metrópole, megalópole, cidades globais, metrópoles e megalópolis. Muito bem, show de bola. Nossa aula hoje repleta de novidades aí para vocês. O conceito de cidade, Rogério, olha só, é uma área densamente povoada por zonas residenciais, comerciais e industriais. Rogério, embora o conceito traga esse termo, né? Uma área assim densamente, a gente sabe que não necessariamente precisa ser densamente. Exatamente, né? Por exemplo, temos cidades em Rondônia que não são densas, mas são cidades. Agora, se comparada à zona rural, podemos afirmar que elas são densas. Exatamente. E falar de cidade é um pouco delicado porque tem vários conceitos do que seja cidade espalhado pelo mundo. Uhum. Então, cidade, por exemplo, tem cidade na Europa que tem, por exemplo, 1.500 habitantes, 2.000 habitantes. Uhum. Então, aqui no Brasil, para a gente classificar como município, tem um X de habitantes, então muda de país para país, né, região para região. Bem, o significado de cidade, zona urbana, ambiente urbano, opõe-se ao significado de campo, zona rural. Então, a cidade é a sede do município. Muito bem. É a área onde existe a concentração de habitantes. Interessante. A gente pode viajar um pouco no tempo, Rogério, e conversar sobre a história de um lugar. Por exemplo, nossos queridos alunos são de diversos municípios de Rondônia. Muito bem. No entanto, se ele for filho e netos de pioneiros, quando eles chegaram onde eles estão, poderia ser só um lugarejo, uma vila, né? Exatamente. Talvez nem era cidade ainda estava iniciando, não é isso? Exato. Isso antes do nosso aluno nascer, a gente está falando lá dos avós deles, né? Muito bem. Não é isso? Exato. Então, tem que ter essa concentração de habitantes. No entanto, uma concentração de habitantes num determinado espaço urbano pode ser uma vila, pode ser um vilarejo, mas para ser cidade é uma situação um pouco maior, né? Muito bem. Professor Jorge, antes de passar, eu queria só reforçar uma situação aí, que está falando que a cidade é a sede do município, né? Então, olha só,
o município ele é formado pela parte urbana e também ele é formado pela parte rural, certo? Então, quando a gente fala de cidade, vem com a gente, diretor. A cidade é a parte urbana daquele determinado município. Então, o município ele é formado pela parte urbana e pela parte rural, mas cidade é a parte mais povoada, mais estruturada, que é a parte urbana. Exatamente. Beleza? Só essa observação para você anotar aí no seu caderno. Vamos lá, de olho na tela. Vamos avançar aqui com as informações de urbanização. Processo de urbanização. As ruínas de cidades remontam à Revolução Neolítica. Então, olha só. Então, as pessoas já viviam densamente povoadas nos lugares. Sim. Então, de 4 a 3 mil anos antes de Cristo, as cidades na antiguidade tinham por objetivo ser centro de comércio ou também como fortificações de guerra contra inimigos. Então, galera, cidade não é de hoje que ela existe. A aglomeração de pessoas sempre teve, né? Com certeza. Olha só, então mais de 4 mil anos atrás, Rogério, já tem assim vestígios, né? Os estudiosos viram que as pessoas já se reuniam para viver em sociedade. Exatamente. Não é isso? Só que aí a gente verifica até no texto, né, a função da cidade, que era completamente diferente da atualidade. Nesse caso aí, ó, a gente vê o comércio que temos agora no presente, mas aí um dos objetivos das cidades era o quê? Criar essas fortificações, né, que era no passado nada mais era do que garantir a posse territorial, né, professor Jorge? Exatamente, contra invasores que não tinham nada em comum com eles. Muito bem. Aí, claro que a gente não está falando, mas subjetivamente fica subentendido que nós estamos falando de nação. Exatamente. É isso, um povo, quando vive, é uma nação, galera, nação não é o mesmo que pátria, né? Não é o mesmo que país. Nação é um povo que tem característica de língua, cultura comum, né? Comum. É isso mesmo. Entendeu? Então, tinham nações aí, e se eles se sentissem ultrajados, né? Eles faziam guerra contra os seus inimigos. Aqui alguns vestígios, né, de cidades romanas, lá na Idade Média, Rogério. Então, para a gente ter uma noção que elas sempre existiram e as pessoas já viviam em cidades. Geralmente eram estruturas em que tinha uma sociedade bem organizada. Exatamente. Um comércio, é isso? Religião, o representante cultura ali do poder, a figura de poder, né? Exatamente. Daquele determinado império. Isso, no caso que a gente viu ali era o Império Romano, né? Muito bem. No fim da Antiguidade e no início da Idade Média foi a época marcada pelo modo de produção feudal, olha só. Então, as cidades aí no sistema feudal, né? Isso, que é muito bem visto de forma bem detalhada com o professor Beto e Lorismar na história. Então, as cidades que sobreviveram eram comandadas por bispos, cidades episcopais e funções urbanas praticamente inexistentes. Então, olha só, as cidades, com a decadência do Império Romano, né? Então, elas eram praticamente uma concentração de religiosos. Exatamente. Ali em volta, ali naquela localidade. Bem, o sistema feudal tinha base política rural e economia pautada na agricultura de subsistência, ou seja, a pessoa produzia aquilo que ela necessitava. Exatamente. E o excedente que era vendido, né? Era vendido ou trocado Muito por bem. outra mercadoria, se tivesse interesse, né? Exatamente. No século XI começa o renascimento das cidades, a gente avançou ali, agora chegou no século XI, e vai ter o renascimento das cidades, marcando aí o fim do feudalismo, que o professor Jorge estava falando há pouco, e o início da transição para o capitalismo. E esse capitalismo desenvolvido principalmente a partir do século XIV, XV, XVI, com as grandes navegações. Então, os fatores que possibilitaram
essa transição para a organização de um novo modelo de cidade, agora no capitalismo. E a gente tem os acontecimentos históricos, né, professor Jorge? As cruzadas, o fato do feudalismo ser um sistema social estável tornou possível um suprimento de alimentos constantes. Então, aquelas pessoas que estavam reunidas naquele espaço tinham a garantia de alimento. Então, conseguiu manter a ocupação naquela determinada área. Porque imagine só, isso lá no feudalismo. Se não tivesse conseguido ali manter ali a estrutura de uma cidade, a produção de alimento, aí o que ia acontecer? Teria dificuldade para se estabelecer, né, professor Jorge, em relação naquele determinado espaço, se não tivesse alimento. O aumento da população, a criação de um mercado consumidor interno foi muito importante para continuar ali naquela estrutura de cidade. E com o passar da evolução aí, daquela estrutura de cidade, as inovações tecnológicas, principalmente ligadas à agricultura, que a gente vai observar essa grande inovação, esse grande avanço da agricultura a partir da primeira revolução industrial, com o desenvolvimento de máquinas no campo. Perfeito. Vamos lá. Importante saber, a Revolução Industrial, somada à centralização da administração do Estado, impulsionou a urbanização de vastos espaços territoriais, levando à necessidade de criar políticas de planejamento e urbanização, visando sanar problemas habitacionais, sanitários e de deslocamento. Nascem, enfim, as cidades contemporâneas. Muito bem. Então, querido aluno, cidades contemporâneas está ligado diretamente ao início desta Revolução Industrial. Isso é bem interessante porque antes da Revolução Industrial a gente já encontrava algumas estruturas de cidade, mas a grande maioria da população morava onde, né, professor? No campo ainda. Então, esse acontecimento da Revolução Industrial mudou toda a questão da distribuição populacional. No primeiro momento, lá na Inglaterra, onde foi criada a primeira Revolução Industrial, mas depois em outras partes do mundo. Vamos lá. Então, aí é só questão etimológica, Rogério. Falar aqui para o aluno, olha só, visando sanar problemas habitacionais. Quando fala aqui sanitários, não está falando do substantivo sanitário, o vaso sanitário, não. Questão sanitária está relacionado à questão insalubre, questão de saúde pública. Exatamente. Tá bom? Muito bem. O primeiro país do mundo a se urbanizar foi lá a Inglaterra, em 1850. Possuía mais de 50% da população urbana. Olha aí, 1850. Mais de 50% da população da Inglaterra já estava morando onde? Na cidade. Foi o primeiro país a se urbanizar. Por que o primeiro país a se urbanizar? Foi onde iniciou o processo industrial. Então a galera deixava o campo e via para a cidade em busca de trabalho. E nesse momento histórico a gente pode frisar que era delicado viver nesse país, principalmente ali, Londres. Londres, aqui nós estamos com uma imagem linda de Londres. Londres atual, né? Isso, agora imagine na época. Exatamente. As questões sanitárias lá eram absurdas. Muito bem. Não é isso? A questão de falta de saneamento básico. Triste. Falta de casa, de estrutura, de rede de esgoto, de água potável. Então devia ser o caos, Rogério. Exatamente. Fatores do processo de urbanização. Fatores atrativos. Ocorrem pela urbanização causada pela atração da população do campo para as cidades, em busca da maior oferta de emprego gerada pela industrialização, além da existência de melhores condições de renda e condições de vida. Aí foram os fatores que atraíram, né, a população que até então, né, professor Jorge, morava no campo para a cidade. Beleza. Então, galera, olha só, marca isso aí que é interessante, ó. A urbanização, isso aqui é um conceito universal, né, Rogério? Exatamente. Vai acompanhar para sempre. Com certeza. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Foi assim no início, e sempre será. Deixar o campo em busca de oferta de emprego, geralmente ligado a alguma industrialização ou tecnologias modernas, atuais, né? E
a busca de melhores condições de vida e renda. Isso é muito interessante, essa sua observação, professor Jorge, porque tem países ainda que vão passar pela industrialização. E ainda que boa parte da população ainda vive aonde? No campo, na área rural. Então, esses fatores atrativos serão fatores também desses países que passarão ainda por este processo. É bem interessante essa observação. E numa questão de vestibular, eu quero saber os fatores que contribuíram para a urbanização do Brasil. Não aconteceu no mesmo período da Inglaterra, aconteceu depois de 2 séculos. Mas os fatores são os mesmos, como você está falando, a questão da indústria, né? A melhoria de vida na cidade, as oportunidades. E pegando o gancho que você pegou, um gancho do que eu falei, eu estou pegando o gancho de volta. Pega de volta, vai lá. Assim, eu falei que foi, é e sempre será. Exatamente. Foi aí que deu um estalo na tua mente para te fazer a observação, né? Sim, claro. Então, o que o aluno tem que entender disso? Que, embora estejamos já, alguns autores abordam a 4ª Revolução Industrial, tem país, galera, isso que a gente quis dizer, que ainda está na 2ª. Exatamente. Né? Ainda está chegando na 2ª. Não é isso? A gente pode chegar em lugares da África e ainda... Que nem iniciou o seu processo. No tempo de Jesus Cristo. Da pastoreiam ali as ovelhas. Exatamente. Não é isso? E aí parece que você volta no tempo se você for visitar um país desse. Né? E a gente ri assim brincando porque é verdade. Mas é realidade. É realidade. Né? É porque o aluno ele pode estar rindo também. Não acredito, mas tem. Tem, galera, é desse jeito mesmo. Assim como o nosso nível de Rondônia tem um nível tecnológico já interessante, inclusive no campo, tem lugares que tá lá no tempo dos 2 séculos atrás. Exatamente. Ainda, né, Rogério? Verdade. Beleza? Então era isso que a gente queria que você entendesse. Justamente. As fases de industrialização no mundo não são iguais em todos os lugares do mundo. Muito bem. Beleza? Exatamente. Fechou? Deu para entender agora, Rogério? Fechou. Então, vamos lá no quadro, vamos lá. Simplificando, nem todo lugar do mundo, né? Passou por esse processo. No mesmo período, no mesmo ano, por esse processo industrial, né, professor? Não é igualitário no mundo. Exatamente. E os fatores aí repulsivos? Ocorre quando a urbanização acontece pela expulsão ou afastamento da população do campo para a cidade, como a migração em massa que chamamos aí de êxodo rural ou migração campo-cidade. E aí a gente tem aí uma situação, fatores repulsivos que contribuíram para a urbanização de determinado local. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil, as pessoas foram atraídas pela indústria e as pessoas acabavam chegando na cidade para trabalhar na indústria. Mas o campo do Brasil também contribuiu para esse processo migratório em direção da cidade. Por isso que a gente fala que lá no campo também ocorreram os fatores repulsivos, como a mecanização do campo, como a questão da concentração de terra. Então, tudo isso a gente pode colocar como fatores repulsivos que contribuiu para a saída lá do cidadão que morava no campo para a cidade, professor Jorge. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. A urbanização por grupo de países. A gente vai entender agora aí como que aconteceu a urbanização. O primeiro processo industrial iniciado hoje nesses países que são considerados aí desenvolvidos, século XVIII, Inglaterra. A partir da metade do século XIX, segunda Revolução Industrial. Outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como o Japão, na atualidade. Então, iniciou primeiramente nos países capitalistas desenvolvidos, depois vai passar para os países emergentes, que é o Brasil, que foi no século XX, metade do século XX, Brasil, que iniciou todo esse processo de industrialização. E países periféricos são os mais recentes que passaram por esse processo de industrialização. E só lembrando que existem ainda países periféricos que irão passar por esse processo de urbanização, porque nós temos, por exemplo, aí casos ainda de vários países, como o professor Jorge falou, da África, da Ásia, que boa parte da população ainda mora no campo. Aqui perto, né, Rogério? América Central também. América Central, justamente, a gente tem outros países, né, que tem uma grande concentração ainda no campo. Países emergentes, aí a gente tem aí a China, que já passou por esse processo, a Índia. Interessante a Índia tem uma grande concentração de pessoas ainda na área rural. A Índia ainda, mesmo sendo um país emergente.
Os países capitalistas desenvolvidos. A maior parte desses países já atingiu um índice bastante elevado e praticamente o máximo de urbanização. A tendência é de estabilização em torno de índices entre 80% e 90%, embora alguns já tenham ultrapassado os 90%. Elevada a taxa de urbanização, né? Exatamente. Porque, olha só, desde o século XVIII, XIX, que essa galera começaram a migrar para a cidade. Então, hoje a gente tem uma grande concentração populacional. E a tendência é sempre ir para as cidades, né, Rogério? Exatamente. Até porque a gente pode frisar, e o aluno está vendo isso acontecer, porque eles são do campo, Rogério. Uhum. Eles estão vendo que a tecnologia está chegando lá. Exatamente. Não é isso? Com certeza. E o aluno, nosso aluno, ele é esperto, ele sabe que a máquina fica no lugar do homem. E a máquina, ele não fica no lugar só de um do campo. São de vários agricultores. Então, várias pessoas são substituídas pela máquina. Muito bem. E aí a gente tem mais informações sobre os países capitalistas. Com a Revolução Industrial, nos países desenvolvidos, as cidades ganharam importância na realidade econômica das nações. Então, a Revolução Industrial, galera, sempre vai trazer isso. Sempre você tem que manter isso em mente. A Revolução Industrial é essa revolução que trouxe toda essa revolução, inclusive de migração, a questão do fenômeno da urbanização no mundo, ok? Isso vai fazer com que o fluxo econômico das nações se torne mais intenso, porque haverá um fluxo maior econômico e, obviamente, se terá um fluxo maior econômico, aquela sociedade vai crescer como um todo. Foi o que aconteceu com os países desenvolvidos. Muito bem. Ao atrair a população do campo para a cidade, o processo industrial visava apenas suprir as necessidades de mão de obra. Sim, porque no primeiro momento a questão industrial era muito centralizada na mão de poucos, não é isso? Muito bem. Não tinha a visão estratégica, gerencial e moderna da gestão de administração como é vista hoje. Era um outro momento. E aí a gente consegue observar nesse texto a seguinte situação, que quando a gente fala hoje de formação das cidades, né, professor Jorge? Boa parte das cidades, principalmente nos países emergentes, subdesenvolvidos, foram cidades formadas de forma espontânea, sem qualquer planejamento, né? Perfeito. Então, nos países emergentes, né, caso como Brasil, Argentina, México, Rússia, Índia, China, a recente e rápida industrialização gerou acentuado desequilíbrio das condições e da expectativa de vida entre a cidade e o campo, resultando num rapidíssimo processo de urbanização, porém com consequências drásticas. Que são as formações das cidades espontâneas, né? Espontâneas, desestruturadas, Exatamente. Problemas de saúde, problemas de violência, água, esgoto, violência, crime, criminalidade, pouca saúde para todo mundo, não é isso? Beleza. Então, olha aí, favelas, áreas periféricas. Isso porque o desenvolvimento dos setores secundário e terciário não acompanhou o ritmo da urbanização, além da total carência de uma firme política de planejamento urbano. Como o professor Rogério falou, muitas foram espontâneas, sem planejamento nenhum. Exatamente. Alguns desses países apresentam taxas de urbanizações iguais e até superiores às de países desenvolvidos. Embora, com raras exceções, a urbanização dos países subdesenvolvidos se apresente com condições extremamente precárias. Essas que falamos agora há pouco, né? Toda essa precariedade de moradia, saúde, educação, segurança. Muito bem. Ele está falando o seguinte, que temos praticamente taxas parecidas com o mundo desenvolvido em relação à urbanização. O Brasil é 85%. Tem país europeu que é 85%. Só que a gente vê o quê? A diferença social, né? Em relação à estrutura de cidade. Porque são de países desenvolvidos, as cidades são mais estruturadas e esses problemas a gente vai encontrar principalmente no mundo subdesenvolvido. E os países periféricos, que são esses países subdesenvolvidos mais pobres? Em virtude do predomínio das atividades primárias, maior parte desses países ainda
apresentam o quê? Baixas taxas de urbanização. É a situação desses países, como o professor Jorge falou, na América Central, também na região da África. Só relembrando, né, que quando a gente fala de atividades primárias, é o setor primário da economia. Agricultura, o extrativismo, né? Então, pessoas vivem ainda muito disso. E a gente sabe que uma sociedade que vive em atividades primárias, geralmente são os países periféricos. Exatamente. Vamos lá. E aí nós temos agora um gráfico que apresenta a população urbana por continente. E aí a gente tem por continente e tem por exemplo, aqui Estados Unidos e Canadá, que são países desenvolvidos, né, que fazem parte da América anglo-saxônica e América Latina, os países subdesenvolvidos. Então, analisando esse gráfico, a gente consegue observar que a taxa maior da urbanização mundial a gente encontra no continente, né, professor Jorge? A gente vai encontrar na América Latina uma grande taxa com base em 2007, a gente consegue observar aqui, e também a gente consegue observar uma grande taxa na Europa, certo, professor Jorge? São as maiores taxas de urbanização de acordo com 2007. E aí a gente tem uma previsão para 2050. Onde que a gente vai encontrar a maior taxa de urbanização, professor Jorge, até 2050? A gente vai encontrar aqui na América Latina, 88,7 a previsão. Então, assim, quando a gente fala de menores taxas de urbanização, a gente observa principalmente em duas porções da Terra, que vai ser a África e a Ásia. Perfeito. Conurbação é um termo usado para designar um fenômeno urbano que acontece a partir da união de duas ou mais cidades, formando uma única malha urbana, como se fosse uma única cidade. Rogério, isso é interessante falar para o aluno. Muito bem. Vestibular, Enem direto. Conurbação, tá? Esse nome aí parece ter um palavrão. Não pode deixar de ser entendido por você. Porque, inclusive, quando eu fiz o concurso, olha, caiu isso aí para professor, o termo. É bem interessante. É interessante e não é qualquer pessoa que sabe esse termo. E aí a gente vai explicar para o aluno, para o nosso aluno do ensino médio da mediação tecnológica, porque a gente quer que ele, né, arrepie, esteja na frente dos outros. Então, muito bem. É isso aí, ó. Uma cidade, quando já é só dividida por um bairro, uma rua, não dá de saber onde começa, onde termina, isso chama-se conurbação. Duas cidades elas se uniram, de tanto que elas cresceram. Exatamente. Não dá de saber onde uma começa e a outra termina. Isso mesmo. Mas o prefeito de cada um sabe muito bem onde vai tributar cada uma, né? Ele sabe qual é a rua que ele vai asfaltar, né? Exatamente. Então é isso, queridos. Então é isso, é quando duas cidades crescem de tal forma que não dá de saber onde inicia uma ou termina a outra. Fechou. Estão divididas só por uma ruazinha ali. Isso mesmo. Beleza? Beleza, falou tudo. Vamos lá. Aí, ó. A gente consegue ver aí uma área urbana destacada em vermelho, e aí a gente consegue observar esse processo de conurbação que pode ser também, né, não só fora do Brasil, mas como acontece em várias cidades do Brasil, né, professor Jorge? Onde a gente não consegue identificar o que é cidade A, o que é cidade B, vê uma única grande mancha urbana. A partir da unificação, as cidades começam a utilizar de maneira conjunta os mesmos serviços de infraestrutura, formando uma malha urbana contínua. Então, o fenômeno de conurbação ocorre quando as áreas rurais dos municípios vão sendo tomadas pelas edificações urbanas, desse modo expande-se até chocar com outra cidade. A gente sabe, por exemplo, né, que tem lugar que tem várias áreas urbanas, mas as cidades vão crescendo, desenvolvendo, daqui a pouco ocupa aquele espaço que era vazio, que não tinha habitação, e chega na outra cidade. Nessa união, a gente tem a conurbação, conforme o professor Jorge falou. Outra informação importante quando falamos de urbanização é a questão da hierarquia urbana, que representa a forma de organização. Marca aí, ó, organização das cidades. Essas vão se estruturar de acordo com o sistema econômico que determina que as cidades menores costumam depender ou sofrer elevada influência das cidades maiores. Por exemplo, temos Ji-Paraná na região central,
que é uma cidade ali de maior, né, de porte, em Rondônia também. Pergunto para você, professor Jorge, quando o município menor que Ji-Paraná precisa de um serviço ali na região central, comumente ele vai procurar o Ji-Paraná ou uma cidade de pequeno porte? Vai para Ji-Paraná. Exatamente, que acaba sendo ali um centro regional, né, daquele Isso. determinado espaço. Então, isso representa o que chamamos de hierarquia urbana. E a hierarquia urbana, ela foi sofrendo modificações com o passar do tempo. Temos o esquema clássico tradicional, onde temos uma representação aqui, ó, vila, cidade, centro regional, metrópole regional, metrópole nacional. Vamos colocar nesse sistema tradicional, professor Jorge, era muito difícil essa cidade local, quando precisava de algum serviço, ter uma relação direta com a metrópole nacional. Ela procurava a cidade mais próxima, porque na época, vamos colocar, aqui no Brasil, 1980, 1970, essa cidade local, ela não tinha telecomunicações, ela não tinha, de repente, o que a gente pode citar, meios de transporte favoráveis. Então, quando ela precisava resolver alguma coisa, ela procurava um centro mais próximo da sua localidade. Só relembrando, né? Não sabemos que o aluno já sabe, Rogério, mas só relembrar a hierarquia, né? O que essa palavra quer dizer? Vamos lá. Hierarquia está relacionado a, por exemplo, uma pessoa que está subordinada a outra. Isso É mesmo. isso, por exemplo, um soldado subordinado ao cabo, que é subordinado ao sargento, Muito bem. que é subordinado ao tenente, que é subordinado ao capitão, Essas diferentes ao major, patentes, né? até chegar no general. Não é isso? Isso então, mesmo. isso são patentes. Isso é um exemplo de hierarquia. Não é isso? Muito Por bem. exemplo, somos professores, nós temos a nossa supervisora pedagógica, temos a nossa gerente, depois temos a nossa coordenadora, depois temos a nossa diretora para depois chegar na secretária. Isso mesmo. Então, isso é uma hierarquia, galera. Isso Exatamente, é hierarquia. galera. Então, as cidades também têm esse tipo de hierarquia. Antes de chegar aos grandes centros urbanos, passa-se por essa hierarquia, às vezes. Exatamente. Né? Obviamente, estamos falando, às vezes, porque tem pessoas que têm um poder aquisitivo maior e já pula tudo isso, vai direto, né? Muito Se bem. é necessidade, né? Porque tem dinheiro, aí vai direto logo no centro urbano, viaja lá para Rio, São Paulo, é isso? Exatamente. Então, pode falar. E também, assim, além da questão do poder que o professor está falando, a questão hoje da facilidade. Por exemplo, antes, lá, vamos colocar 1980, eu queria comprar uma coisa lá de São Paulo, eu tinha que ir até São Paulo. Hoje eu consigo via internet, via telefone, WhatsApp, fazer toda essa compra. Então, hoje, na atualidade, a gente tem uma mudança nas relações dentro da hierarquia urbana do país e do mundo. Exatamente. Beleza? Por exemplo, os grandes centros educacionais de Rondônia estão em Porto Velho, né? Aqui tem uma concentração grande de universidades, faculdades. Exato. Não é isso? No interior também tem outras, mas são menores, digamos assim, né? Ou Isso. ramificações das outras que são centrais aqui em Porto Velho. Muito bem. Não é isso? Isso. Isso também se retrata a questão de saúde. Por exemplo, alguém pode estar numa cidade pequena, vou fazer uma tomografia, e aquela cidade pequena não tem. Aí tem lá em Ji-Paraná, como você deu exemplo, ou Vilhena. Aí, às vezes, Vilhena e Ji-Paraná não tem aquele alto nível de complexidade. Aí vai ter aqui em Porto Velho, aí vai ter que vir aqui para Porto Velho. São exemplos de hierarquias. Exatamente. Muito bem. Então, isso daí você vai arrepiar no Enem, porque foi bem exemplificado. Vamos lá. Hierarquia urbana, então, hoje nós temos aqui essa ligação direta. A cidade local, nem sempre ela vai procurar o centro regional. Ela já pode hoje ter essa relação direta com a metrópole nacional, por conta dessas evoluções da comunicação, do transporte, do acesso aí. Então, podemos dizer que o espaço urbano mundial estrutura-se obedecendo uma rede em que os grandes aglomerados internacionais polarizam os menores. Foi o que falamos agora, né, professor Jorge? Já trazendo para o Brasil. Essas relações econômicas estabelecem, inevitavelmente, a consolidação de uma rede urbana que estrutura uma teia formada por nós, as cidades, os fluxos, o sistema de transporte, telecomunicação. Então, representa toda essa interligação, o que chamamos de rede urbana. Essa estruturação é um fator que pode ser diretamente associado ao processo da globalização, que se intensificou principalmente a partir de 80
com os avanços de transportes e telecomunicações. Região polarizada é uma organização de região planejada ao redor das metrópoles. O regionalismo origina diversas cidades que podem compreender milhões de habitantes e adquirem um caráter metropolitano internacional. Então, hoje a gente tem as regiões polarizadas que são praticamente crescem, né, nesses grandes centros e acabam tendo características comuns. Vão crescendo, aí a gente vai encontrando, por exemplo, aí, a região metropolitana de São Paulo, a ABC Paulista, ali onde a gente consegue observar, professor Jorge, grandes influências daquelas cidades que não é a metrópole principal da área, mas também exerce grande influência por conta da sua estruturação. Cidades globais, outro conceito dentro da urbanização. Vamos lá. Representa os principais polos de hierarquia urbana internacional. Agora a gente está falando no contexto planetário. Muito bem. É isso, Rogério? As cidades globais. Concentram elevada quantidade populacional, sendo quase todas são megacidades, ou seja, mais de 10 milhões de habitantes. Isso mesmo. E existe uma complexa economia, baseada em setor terciário, terciarização da economia, um setor industrial. Não é isso, exatamente. Rogério? E é interessante que o texto está falando quase todas são megacidades. Não confundam cidades globais. Megacidades são áreas, são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. E cidades globais são cidades que acabam interferindo nessa escala mundial, internacional. Como, por exemplo, São Paulo, que é uma grande metrópole nacional, mas também uma cidade global que influencia na economia mundial, né? E essa está relacionada a essa conectividade. Exato. Os principais centros urbanos do mundo. Muito bem. E essa é a importância da cidade de São Paulo no Exatamente. Brasil, não é isso? Tem culturas diferentes, tem tecnologia, tem multimarcas, tudo isso é São Paulo. Tá aí, ó. Nova York, outras cidades globais. Nova York, Londres, Buenos Aires, Paris, Berlim, Rio de Janeiro, São Paulo e Tóquio. Exato. Então, pode ver que cidades globais, elas estão em todos os lugares do mundo, não só Muito em bem. países de primeiro mundo, não, desenvolvidos. Exatamente. Não só de países desenvolvidos, não. É a importância que aquela cidade tem para o mundo. Com certeza. E a metrópole, professor Jorge? É um termo que pode designar a cidade principal ou capital de um determinado país ou província, ou ainda alguma cidade que, por algum motivo, exerce influência cultural, social e econômica sobre as demais cidades da região metropolitana. A região onde ocorre a conurbação chama-se região metropolitana. Olha aí, Rogério. Exato. E aí a gente tem as metrópoles dos Estados Unidos, ó. Então a gente tem as grandes metrópoles que tem mais de 10 milhões, mas tem outras faixas de metrópole com 5 a 9,9 milhões, né? Só lembrando que essas acima de 10 milhões são também consideradas megacidades. No caso, as metrópoles ali, as maiores, são Los Angeles, Chicago e Nova York. Exatamente. E a megalópole já é diferente de metrópole. É o aglomerado de conurbação de várias metrópoles ou regiões metropolitanas. A faixa que se estende pela costa lá dos Estados Unidos, entre Boston, Washington, compreende a Nova York, Filadélfia e Baltimore, constituindo a maior megalópole do mundo. Muito bem. Então, união de metrópoles forma o que a gente conhece de megalópole. E aí tem a questão ali dos Estados do Japão, né? Já também uma megalópole, região de Tóquio. E Osaka, né? Uhum. Muito bem. E a megalópole brasileira, a gente tem aqui a união de duas metrópoles, né? Que o professor Jorge, que vai ser... Rio-São Paulo. Exatamente. O eixo Rio-São Paulo, que vai ser uma das mais industrializadas do sul do planeta, né? Exatamente. Só lembrando que as metrópoles, elas podem ser metrópoles nacionais, né? Ela pode ser a metrópole, vamos colocar, regional também, né? Perfeito. A metrópole pode ser nacional, pode ser regional, que a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Beleza? Valeu, galerinha. Um grande abraço. Tchau. Tchau.